Olá, eu me chamo Michele, faço parte do time de RH. Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso CEAPcast com um tema essencial para as empresas, clima organizacional. Olá, me chamo Judilene, também faço parte do time de RH do CEAP e temos aqui duas convidadas muito especiais que possuem mais de 25 anos de experiência na área de RH, a Tereza e a Josi. Olá, eu sou a Tereza, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Sou consultora de recursos humanos, trabalho com recursos humanos aí há mais de 25 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Josi. Eu também sou consultora de RH, hoje só tem gente de RH nessa mesa e a gente vai conversar sobre clima organizacional, sou sócia da Tereza na Átria e aí a gente vai conversar. E para iniciar, o que significa clima organizacional? Clima organizacional é o clima de uma empresa, é como é esse ambiente de trabalho, é como as coisas funcionam dentro da empresa, né? Então, o clima tem muito a ver com a cultura da empresa, mas ele traz a questão de como as pessoas se sentem, se é positivo ou se é negativo. Então, é aquela história que a gente fala assim, o clima daquela empresa é tão bacana, os funcionários são alegres, te atendem sorrindo, você percebe que eles estão motivados. E tem empresa que você chega e as pessoas, você fala assim, nossa, tá um clima pesado. É o clima organizacional, é o clima da empresa, é o ambiente da empresa. E aí você nota, talvez, em atendimento, as pessoas não sorriem, reflete na produtividade, porque a pessoa não está feliz. E aí isso é reflexo de alguma coisa que não está legal dentro daquela empresa. Então, reflete no clima. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria só contribuir, Tereza, que clima, como a Tereza falou, que toda empresa tem, depende do tamanho dela, né? Se uma empresa com 3 funcionários, existe um clima lá entre eles. Né? Uma empresa com 200, com 1.000, com 5.000, também. Então, independe do tamanho da empresa, ter um clima e observar esse clima. Isso é legal falar, porque às vezes, para pequenas empresas ou microempresas, fala assim, não, esse negócio de clima organizacional é só para as grandes, né? Para as grandes empresas. Não. O clima, a partir do momento que você tem uma empresa, que você tem funcionário, que essas pessoas estão juntas lá desenvolvendo um trabalho, tem clima organizacional. Então, existe, né? Agora, se você faz a gestão desse clima, aí são outros 500. O clima, ele existe. Tá bom? A gestão é um step na frente. Aí. Interessante. Assim, foi falado sobre pequenas empresas, grandes empresas. Acredito que cada uma ali tem as suas estratégias para avaliar e medir. E aí eu queria que vocês compartilhassem aqui com a gente as pequenas empresas, né? Como é que elas podem avaliar e medir ali uma forma de ter o seu melhor clima organizacional? Vamos lá. Como a gente falou que clima todas têm, né? Também avaliar independe do tamanho. Existem várias formas, né? Você consegue avaliar clima observando as pessoas, você pode fazer entrevistas individuais, você pode fazer entrevistas em grupo e pode ir para a pesquisa, né? A pesquisa de clima, né? Tão falada. Que se você se for uma grande empresa que quer investir e contratar uma plataforma para fazer uma pesquisa, ok. Mas a pequena também pode fazer uma pesquisa. Ela pode fazer um questionário curto e aplicar essa pesquisa. Agora, o lance de partir, aí você está começando a falar sobre gestão de clima organizacional, como a Tereza falou, né? Quando você parte para esse movimento, você levanta uma expectativa para as pessoas, certo? Então, eu não só aplico uma pesquisa, eu tenho que trabalhar em cima do resultado que essa pesquisa vai trazer, né? Que aí é quando eu começo a falar sobre gestão de clima. Então, a pequena consegue fazer gestão de clima? Consegue. Com pesquisa, sem pesquisa? Consegue. O que ela vai fazer com esse resultado? Também é um desenho que vale para grande, para pequena ou para média. Porque o que a Josi está falando, imagina, eu tenho uma empresa, vamos falar de uma empresa pequena, eu tenho 5 funcionários. Eu quero aplicar uma pesquisa de clima. Eu vou fazer um questionário para saber algumas coisas, né? E vou pedir para essas 5 pessoas responderem. Depois que elas responderam, elas vão ficar esperando assim, nossa, ela fez um monte de pergunta aqui, você está feliz, né? O que você acha dos benefícios? O que você acha do jeito que a gente trabalha? O que você acha do salário? O que você vai
perguntar um monte de coisa. As pessoas estão esperando uma contrapartida, Uma ou devolutiva, uma devolutiva, né? Então, a partir do momento que você decide ir, você tem que, como a Josi falou, né, só reforçando, você tem que depois trabalhar na devolutiva. Não adianta lá fazer um monte de pergunta, descobri que o pessoal não está satisfeito com isso. Ok, e aí morreu o assunto. Não, descobri, e aí nem que seja para falar, né? Assim, olha, gente, isso aqui eu vi aqui que é um problema, mas eu vou tentar resolver da melhor forma possível, vou tentar fazer isso que acho que vai ser legal. E aí você dá a devolutiva pro seu time, né? Para a turma que está trabalhando. Porque para iniciar o processo, você tem que saber que ele não é só fazer pergunta, você descobrir um monte de coisa e depois não teve devolutiva. Então, isso é muito importante, porque é um negócio meio louco, mas você faz isso, levanta uma expectativa. Você pode piorar o clima na sua empresa, uma coisa que estava boa, aí você aplicou um questionário e não fez a devolutiva, as pessoas vão ficar tristes e desmotivadas porque elas esperavam, né, um negócio, expectativa, né? Alguma ação em cima daquilo, aí o negócio piorou. Então tem que tomar cuidado. Aí passa a culpar a pesquisa. Aí fala né? assim, depois da pesquisa tudo piorou. Tudo piorou. Mas não é a pesquisa, é o que eu fiz com essa pesquisa, né? E a gente não está falando aqui também, não quer levantar a bola do caça às bruxas, né? Porque também isso acontece, né? Você fazer uma pesquisa e ter um resultado não muito bom e querer saber por quem fez. Quem colocou isso? Quem será que escreveu Quem isso será aqui? que escreveu isso? Então não está satisfeito? Então vou demitir. Né? A gente tem que descobrir quem é. Então, isso aí é outro rumo. E né? o colaborador tem que se sentir confortável, né? Para poder conseguir responder. Realmente para fazer, né? Para responder. Tem que ter um clima favorável para ele saber que se ele falar a verdade, ele não vai ser perseguido, né? E o dono do negócio, ou o empresário, ou o gerente, o líder daquela empresa, tem que ter essa maturidade que não pode usar isso para descobrir as insatisfações e mandar as pessoas embora, porque senão ele vai estar afundando cada vez mais o clima. Então, assim, tem que ter legitimidade no porquê que você quer fazer isso. Eu quero fazer isso porque eu quero melhorar a minha empresa, eu quero que as pessoas trabalhem mais felizes, eu quero que as pessoas sejam mais produtivas. Então, ótimo. Se for legítimo, tudo vai dar certo. Se tiver coisa, né, escusa, não vai funcionar, né? Certo. E diante disso, quais são os principais fatores que influenciam o clima organizacional, tanto positivo quanto negativamente? Então, várias coisas. Várias. Tem uma Começa, lista Tereza. de coisas. Vai. Mas em pequenas, né? Falando em pequenas empresas, começar nas pequenas. A forma como o dono do negócio trata as pessoas, como é a comunicação, se as pessoas são reconhecidas, se ele valoriza as pessoas, se ele tem um clima de abertura com as pessoas, de conversar, de falar, de explicar. Então, isso faz muita diferença num pequeno negócio, né? Porque como é que eu me relaciono? Se eu sou aquele dono de negócio de cara fechada, que o funcionário está lá e tem que fazer, e não faz mais da obrigação, e não dou espaço para conversa, e trago no cortado, né? Como é que as pessoas falam. Será que essas pessoas estão felizes lá? Será que elas dão o melhor delas? Será que elas estão no lugar, né, que elas têm orgulho de trabalhar? Então, assim, no pequeno negócio tem muito a ver com o dono mesmo, de como que ele trata, como é que é essa comunicação, como é que ele valoriza, o tanto que ele escuta. E nas grandes, a gente tem já a figura dos líderes, né, da liderança, que é exatamente a mesma coisa, mas na figura de um líder. Então, o líder, ele é peça fundamental no clima organizacional. Se eu tenho um líder que está próximo, que é um coach, que ajuda, que está do lado, que está com a turma, que reconhece, é um clima. Se eu tenho um líder que não dá ouvido para as pessoas, não dá espaço, é grosseiro, a comunicação, né, pratica uma comunicação precária com as pessoas não vão se sentir parte, não vão ser tão produtivas, não são motivadas, e aí a coisa só piora. Então, são práticas, né, dentro da organização que tem a ver com relacionamento. Tem muito a ver com relacionamento. Eventualmente, você tem uma insatisfação assim, por conta de uma prática de RH, por exemplo. Tem um benefício que todo mundo do meu setor paga e a empresa que eu trabalho não paga.
Aí aquela pessoa ela fica meio chateada, então ela tem uma insatisfação, mas não a ponto desse negócio afetar muito o clima. Mas se muitos sentem isso, é uma coisinha que está lá no fundo e que precisa ser tratada. Mas relacionamento dentro da empresa, né, sentido de colaboração, relacionamento com o líder é o que pega realmente em pesquisa de clima, em clima organizacional, né? Eu colocaria mais só duas coisas. Eu colocaria a oportunidade de crescimento, né? Porque a empresa trabalha esse crescimento, se a empresa trabalha o desenvolvimento desses colaboradores e a questão da cultura, né? De adaptação ou não, né? Então, se existir um alinhamento dos valores do colaborador com os valores que a empresa quer, que a empresa busca, ou o contrário, isso também afeta no clima organizacional. Então, eu colocaria esses dois como o alinhamento. O alinhamento, isso. A forma de... Essa história dos valores é muito forte, né? Então, a gente tem que falar que a vida como ela é, né? Então, vamos falar. Sim. Então, tem empresas, às vezes, que os funcionários, o dono do negócio, pede para fazer coisa errada. Pede para não ser honesto, às vezes, né? E aí, aquilo vai contra os valores daquela pessoa e a pessoa não consegue fazer. E isso afeta no clima. Então, assim, esse alinhamento de valores é isso, né? Então, assim, se você está num lugar onde você não concorda como as coisas são feitas, você vai entrar em sofrimento e isso vai refletir no clima e isso é um ciclo, né? É um virtuoso não, mas é um ciclo vicioso, né? Fica esse negócio que não é legal. Então, isso é importante. É muito importante o alinhamento. Legal. Tereza, Josi, vocês falaram de várias ações positivas e negativas, né, referente ao papel da liderança. Mas eu queria saber, assim, aquela principal, a principal ação que um líder tem que ter, né, ali no ambiente corporativo, para ele deixar aquele ambiente ali com um clima organizacional leve, saudável. Vamos lá. Então, assim, a gente já falou que o líder tem um papel fundamental, né? Por quê? Por conta de quê? Que é a pessoa mais próxima. O líder é a pessoa mais próxima do colaborador. Tanto nas empresas, aí quando é uma empresa menor, eu estou falando do dono da empresa, né? Mas nas médias e grandes, é essa liderança. Então, é o reflexo da relação que eu tenho com o meu líder. Aí você fala assim, qual é a primeira ação? É estar próximo, tá? Então, para estar próximo, para conhecer, para saber quais são as expectativas, para saber das motivações, para entender como que funciona essa relação de produtividade das pessoas. Então, se eu mantenho a distância, eu mantenho a distância de uma expectativa que esse colaborador tem em cima da liderança. E isso tem um impacto no engajamento e na motivação desse funcionário, né? Então, aí tudo é conectado, porque é esse líder que vai me dar a oportunidade, é esse líder que vai me expor, é esse líder que vai trabalhar o meu crescimento. Claro que tem a minha parte, mas esse líder próximo desse funcionário, ele consegue observar isso tudo. Se eu sou um líder, como a Tereza está falando aí, de um líder que é grosso, que é autoritário, que eu não sou um líder inspirador, ele é o mais distante desse colaborador. Então, ele não consegue perceber as oportunidades. Então, eu diria que está próximo. É isso mesmo. Maravilha. Se vocês pudessem dar uma única dica, principalmente para as pequenas empresas, de como melhorar o clima organizacional, qual seria? Tem coisas assim, as pessoas pensam que esse negócio é muito complexo, né? Clima organizacional tem um nome bonito, mas é um ambiente que a gente está vivendo. Como é que a gente torna esse ambiente mais leve, né? Mais bacana, onde as pessoas se sintam bem. E isso tem a ver com coisas pequenas, por exemplo, numa pequena empresa, né? Eu estou imaginando lá um dono com, de novo, 4, 5 funcionários. A forma com que ele se comunica. Ele criar, por exemplo, um momento semanal de conversar com as pessoas e falar sobre as rotinas, falar, olha, toda segunda-feira, sei lá, a gente vai se reunir aqui para a gente falar como é que vai ser a semana. Esse tipo de momento é um negócio muito fácil de fazer, não custa nada, e as pessoas falam assim, nossa, tô entendendo, ele tá
próximo, ele está falando para as pessoas dos desafios, o que tem, o que vai ter naquela semana, como é que vai organizar as atividades. Parece pouco, mas é um ambiente onde eles estão trocando e que abre possibilidade também das pessoas falarem. Então, assim, criar um momento, pelo menos uma vez por semana, para ter essa troca com todos os colaboradores juntos, para que eles falem também, abrir, né, esse espaço de conversa. Gente, o que está legal, o que não está, o que funcionou semana passada, o que não funcionou, como é que a gente faz isso agora diferente essa semana. Então, trazer para esse momento. Ficar atento a pequenos detalhes, né? Quando um dono de negócio, um líder, ele está próximo, ele consegue ver se a Judilene não está legal, que hoje ela está meio quieta. Então, esse interesse genuíno, né? De repente, notou que tem uma pessoa que não está muito legal. Judilene, você está tudo bem? Né? Tá tudo legal hoje e tal? De uma forma legítima, né? De uma forma de verdade, porque a gente é ser humano, a gente sabe quando eu estou fazendo pro forma, e em grandes empresas, às vezes a gente fala, né, sobre essas dicas, e aí a pessoa, o líder lá tem um checklist, você tem que perguntar se a pessoa está bem. Mas ele faz aquilo automático, a pessoa sente que ele não está interessado. Então, fazer isso de forma legítima é muito importante. Então, essa proximidade. Uma outra coisa fácil numa pequena empresa. Qual a data de aniversário de todo mundo? Né? Ter esse cuidado. E aí, no aniversário, celebrar, fazer um bolinho, todo mundo né? A pessoa fala assim, nossa, lembrou do meu aniversário, é que a gente celebra o nosso aniversário. Celebrar as datas importantes, né? O Dia da Mulher, se eu tenho mulher no meu quadro, eu vou fazer uma programação especial, eu vou dar uma lembrancinha, enfim. Tudo isso reflete cuidado, né? Se eu tenho mãe, se eu tenho pai. Então, são pequenas coisas que num pequeno negócio você consegue fazer, porque não custa, e que faz uma grande diferença no final do dia, né? Então, é isso. Nas grandes, a receita é praticamente a mesma. E tem outros pontos, né? A Josi trouxe da outra vez. Como é que ele faz a gestão de performance? Como é que ele fala de carreira com essas pessoas? Qual é o desenvolvimento da carreira? Então, também são pontos importantes nesse ponto. E o reconhecimento, né? Sempre o reconhecimento. Um reconhecimento pelo bom trabalho. Nossa, a Judilene vendeu muito essa semana, né? Ou entregou muito. Nossa, vou fazer um reconhecimento. Então, ter alguma forma de reconhecimento. Não só financeiro, não só financeiro. Não só financeiro. Aquele reconhecimento assim, parabéns, nossa, foi muito bom. Faz toda a diferença. Obrigado, valeu. Então, você não precisa gastar tubos de dinheiro para reconhecer uma pessoa. Dicas valiosas. Então, faz muita diferença. De novo, precisa ser de verdade. Precisa ser legítimo. Né? A empresa, quando ela decidir trabalhar gestão de clima, que a Teresa está falando, tem que ser genuíno, né? Tem que ser com boas intenções. Porque aí o que reflete? Os empregados percebem isso. Os empregados, os colaboradores, eles percebem que a empresa está preocupada com o bem-estar dele. E aí o engajamento é natural, né? O engajamento vai lá para a tampa. Você faz pesquisa de engajamento, tá 100%. Como uma empresa que a gente conhece, né? Então é isso. Legal. Muito bom. A gente vê assim que são detalhes que fazem mesmo toda a diferença, né? E baseado nisso, né? Quais são os maiores desafios que as empresas elas enfrentam ali para conseguir organizar, né, melhor a gestão do clima organizacional? Eu acho que o maior desafio são 2. Comunicação. Mas eu nem queria falar comunicação em primeiro lugar, eu queria falar a liderança mesmo. Pronto, vai. Vai primeiro. Em primeiro lugar, é liderança, tá? Esse papel, essa relação, ela é a mais forte dentro da empresa. Então, é a que pesa mais. E aí vem a comunicação. Então, como que essa comunicação acontece entre os funcionários, tanto as comunicações internas quanto as externas. Então, o quanto que isso impacta no clima organizacional.
Então, o alinhamento disso tudo, ele cai lá na cultura também, né? Que eu acho que vem quando acontece esse desalinhamento, alguma contrapartida vai acontecer, né? Tanto para o lado do funcionário, pedindo para sair, ou do lado da empresa, desligando esse funcionário, tá? Mas eu diria liderança e comunicação. Então, são fatores importantíssimos. A gente vê muitas empresas aí, empresas grandes, quando aplicam um processo de pesquisa, os maiores gaps estão lá dentro da liderança, né? E se a gente olha grandes estudos de universidades, o papel importante que se dá à liderança nos resultados das pesquisas, né? Nos resultados de engajamento. As pessoas, como elas se sentem engajadas. Então, que normalmente eu sou uma pessoa que sou engajada, eu aplico lá a pesquisa que eu sou engajada com a empresa que eu estou trabalhando, mas muito por conta de uma relação que eu tenho muito boa com o meu líder, né? Então, isso influencia bastante, né? Ele cai direto no engajamento. Assim como, quando essa relação não é boa, né, as pessoas... A gente fala que a pessoa pede demissão da liderança. Ela não pede demissão da empresa. Em empresas grandes, né, tem essa fala do RH. Ele pede demissão do líder. Aí ele fala assim, isso aí que a alta liderança da empresa está falando, esses valores, aqui no meu setor não acontece. Aqui não chegou isso. O meu líder não faz o que todo mundo aí em cima está falando, quando você tem grandes estruturas organizacionais. E aí as pessoas pedem a conta do líder. Vai embora. Aí você vai fazer a entrevista de desligamento, a pessoa fala assim, não, aí vem, né? Todas as pérolas de como aquele líder tratava as pessoas, de como ele não fazia gestão de performance, de como ele não dava espaço para conversar. Então, o que a Josi falou, primeiro realmente é a liderança. E comunicação porque para você ter relacionamento você precisa se comunicar, né, de uma forma bacana. Então, tá tudo meio junto. E aí a capacitação da liderança é super importante, né? Isso. E falando de pequena empresa, se o dono do negócio, ele normalmente começa um negócio, vou abrir uma loja, eu vou vender produto, eu sou dono desse negócio aqui. Ele não foi treinado, ele não foi preparado para liderar pessoas. Então, quando você conversa com os empresários, eles falam assim, nossa, esse negócio de mexer com gente é muito difícil, esse negócio não sei o quê, né? Mas por quê? Porque, poxa, ele abriu um negócio, abriu uma padaria, eu quero vender pão. Mas aí, sim, mas para fazer pão, né, precisa de gente. Porque a IA ainda não está fazendo pão. Então, tem que ter esse traquejo, né, nessa área de relacionamento. Então, a história de se preparar é tanto nas grandes empresas, né, preparar as lideranças e para o dono da empresa, ele se preparar, né, ele ter também esse olhar e essa humildade de falar, esse negócio aqui precisa ter um preparo, tem uma técnica para a gente fazer isso. Então, se preparar para fazer gestão de pessoas é importante, né? A empresa precisa ter consciência que ele precisa preparar essa liderança. Então, aí a partir desse momento, desse step, aí vem outros, tá? Mas a empresa, ela não pode achar que o clima organizacional vai ser legal só porque estou pagando em dias, tenho vários benefícios, isso não vai garantir. Tá? Já estamos chegando ao fim. Tá tão bom. Conversa de RH. Pois papo de RH. E eu gostaria de agradecer imensamente, Tereza e Josi, pela participação de vocês e por terem compartilhado tanto conhecimento, tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês, Obrigada. gente. Até mais. Que venham os próximos. Maravilha. Mais uma vez eu agradeço Obrigada. aqui, né, a presença de vocês e estar compartilhando esses valiosos conhecimentos. São dicas simples, práticas, que a pessoa acaba que não enxergando, né? Que faz toda a diferença no negócio. Então, a gente está aqui mesmo para somar juntos. Então, eu agradeço todos que estão aqui participando, né? A gente está aqui para se ajudar. Né? Então, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso CEAPcast. E quem gostou desse conteúdo pode compartilhar e encaminhar para os amigos, aí, empresários, empreendedores. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada.